Nós vamos debater um tema extremamente importante, que é a democracia, né? Começamos a debater na sessão anterior, né? E eu acho que é prioridade a gente debater democracia. A democracia é uma estrada que a gente deve percorrer para resolver os graves problemas que temos no Brasil. Diria que o maior desafio é a gente acabar com a injustiça social, e no dia que a gente acabar com essa injustiça social, a gente certamente vai ter avançado na democracia, né? Estamos passando por momentos muito difíceis, mas que, ao meu ver, deve ser um aprendizado, né? Ontem eu recebi uma mensagem de e-mail de um amigo que é professor na Universidade da Flórida, né? E eu tinha escrito para ele querendo notícias, né, sobre o furacão, e ele me falou que foi bem, não foi cortado a eletricidade na casa dele, mas tem muito lixo, né? E eu, brincando, respondi que o lixo lá na Flórida vem de um furacão, e aqui vem da corrupção, né? Quer dizer, temos problemas a serem enfrentados, grandes desafios, e eu acho que esse diálogo que nós temos dentro do grupo de estudos da política, tão bem coordenado pelo nosso amigo Antônio Machado, vão apontar caminhos e soluções para que, em algum ano, muito além do 2022, a gente faça um grande encerramento do movimento, né? Faz uma grande celebração, porque a gente vai ter conquistado o Brasil que queremos, né? Nós tivemos na nossa última reunião do grupo de estudos, nós tivemos aqui a presença do ministro Aires Brito e do advogado e cientista político Rafael Favetti. Naquela reunião foi muito importante porque nós discutimos as bases da nossa democracia e, primordialmente, os seus grandes problemas. O ministro Aires Brito, sempre um entusiasta da Constituição Federal, trouxe aqui para a gente uma boa parte do alicerce democrático brasileiro, fincado a partir da Constituição de 1988, e, primordialmente, os desafios para a implementação pragmática, para a implementação prática dos valores constitucionais definidos a partir de 1988, né, a partir da redemocratização do nosso país. Discutir Constituição é discutir a redemocratização. Discutir a redemocratização faz a gente trazer à baila, trazer à tona também quais são os desafios para a concretude dos nossos princípios democráticos, dos nossos valores de direitos humanos, das nossas garantias fundamentais. Então, a palestra do ministro Aires Brito, nos desafiando a refletir, a repensar se, de fato, a Constituição vem sendo implementada, principalmente naquilo que tange aos direitos sociais, foi um desafio que esse grupo precisa se aprofundar. É uma tarefa que nós temos hoje. Já o Favetti, ele trouxe aqui diversas questões relacionadas à nossa atual conjuntura, lembrando, primordialmente, da sua preocupação acerca do discurso de ódio, que vem crescendo paulatinamente em diversos setores das nossas sociedades, não apenas no Brasil, mas como no mundo. Uma das grandes expressões que o Favetti trouxe aqui, que fica na nossa memória, é que o discurso de ódio ele cresce primordialmente em momentos de dificuldade econômica, como se palavras que possam segregar minorias ou afastar um determinado grupo das instâncias democráticas pudessem resolver os nossos problemas. É o falso remédio para combater uma doença que possui causas mais profundas, mais difíceis de serem resolvidas, e o discurso de ódio ele vem como uma venda de facilidade.
é a venda de algo que pode vir a curar uma doença que muitas vezes não tem qualquer tipo de relação com aquilo. Então, isso vem crescendo em países como, por exemplo, os Estados Unidos, que é um dos grandes celeiros dessa democracia institucional que nós temos hoje no Brasil e em diversos países da América Latina. Então, diante desses dois debates, tanto do ministro Aires Brito, tratando da democracia e Constituição, quanto o debate feito pelo Rafael Favetti, numa análise de conjuntura muito interessante, que trouxe para a gente o real sentido de comunidade, nós ficamos com o desafio de fato, de dar um prosseguimento um tanto quanto mais elaborado, mais rebuscado. E eu já de imediato eu trago aqui, dentro das minhas reflexões, para promover, digamos, um trabalho mais sério, mais, digamos assim, mais condizente com o nome do nosso projeto, porque o nosso projeto ele é arrojado, né? A gente está pensando um novo país com data definida, né? 2022. Isso é coragem. E não basta apenas ter coragem, precisa ter coragem, mas também precisa ter disciplina. Então, como o tipo, a espécie de nossa reunião aqui se chama Grupo de Estudos, então eu vou apresentar para vocês aqui uma nova metodologia. Na verdade, não é nova, né? Mas uma metodologia, que é o quê? Nós, a partir de agora, nossas reuniões serão precedidas do envio de um artigo, e, a partir desse artigo, os componentes do grupo deverão estudar, deverão refletir sobre aquele artigo, e a nossa reunião subsequente, ela deverá, obrigatoriamente, se iniciar a partir da exposição e do debate daquele artigo. E a minha proposta é que a gente comece fazendo análise das nossas raízes. Nós estamos falando aqui sobre democracia. E não tem como a gente falar sobre democracia no Brasil sem investigar o seu berço. E a gente, pulando a fase da colonização portuguesa em nosso país, nós precisamos ser corretos com a nossa história e reverenciar, não apenas para fazer a crítica, mas também para absorver aquilo que, de fato, foi positivo. Boa parte das constituições da América Latina, elas tiveram influência mais do que direta da Constituição dos Estados Unidos. E a gente está falando lá do século XVIII. Todo o debate da construção da Convenção Americana que resultou na sua Constituição de 1787 é um debate que perpassa por questões que são muito atuais. Tanto dos debates que foram vencedores na Convenção, a partir dos federalistas, como debates que foram derrotados na Convenção, tanto por aqueles que participaram e saíram da Convenção, que resultou na Constituição dos Estados Unidos, como também daqueles que não participaram, assim denominado pela história dos antifederalistas. Na verdade, os antifederalistas eles não eram todos eles contrários à Constituição. Boa parte deles eram favoráveis à Constituição, mas a um outro modelo de Constituição. Estados Unidos vivendo um momento de caos, de muitas disputas, tanto entre os seus estados, quanto entre diversos setores. A gente, fazendo uma análise histórica, a gente percebe que uma das principais razões dessa vontade de Constituição, e aí eu já estou utilizando a vontade de Constituição de um constitucionalista alemão, do Hesse, que fala da vontade de um povo de materializar valores fundamentais num documento escrito. Essa vontade de Constituição, ela parte de diversos aspectos históricos. Um dos principais aspectos era a disputa entre credores e devedores. Aqueles que detinham dívidas, que tinham obrigação de fazer pagamento de dívidas, e aqueles que tinham o crédito, né, que tinham a obrigação, ou tinham o direito de receber aquelas dívidas. Então, boa parte do judiciário dos Estados Unidos, naquele momento, estava abarrotada dessa disputa entre credores e devedores. Então, essa vontade de formalizar a Constituição era a vontade de afastar o caos, de afastar a desordem social. E os debates travados pelos federalistas têm como eixo central um Estado unificado, com valores unificados, mas, principalmente, algo que nos influenciou
e nos influencia até hoje, que é o chamado sistema de pesos e contrapesos, de um poder fiscalizando o outro, de um poder limitar a atitude do outro poder. Entra aí também, como influência da Constituição americana, na nossa Constituição, na nossa atualidade, a questão dos controles judiciais das leis. Não só uma lei poderá ter iniciativa por parte do Poder Executivo, como ela deverá ser aprovada pelo Poder Legislativo, e ela poderá ainda ser controlada pelo Poder Judiciário. Então, isso foi debatido no século XVIII pelos Estados Unidos e vem sendo implementado em algumas constituições no Brasil, mas, primordialmente, nós temos um modelo constitucional que nós entendemos como sendo o modelo ideal, a partir de 1988, depois de um período de ditadura militar muito sofrido para o povo brasileiro. O nosso principal desafio é responder a seguinte pergunta: a nossa crise de representatividade, os problemas que nós vivenciamos hoje, dessa distância que nós observamos entre aquilo que nós pensamos e os deputados, e os senadores e os políticos em geral, é algo do momento ou é algo da nossa origem constitucional? Será que esse modelo... E aí eu faço a seguinte discussão. Um dos debates na Convenção dos Estados Unidos, entre federalistas e antifederalistas, ele remonta a um modelo de representatividade, através de assembleias onde o povo discutia diversas questões relacionadas ao Estado. Só que foram várias constituições aprovadas ao longo desse período revolucionário na França, ao contrário dos Estados Unidos, que manteve uma ordem mais estável, mais linear. No entanto, a Convenção Americana, ela foi decidida, claro, com diversos artigos sendo discutidos nos meios de comunicação dos Estados Unidos, com Madison, entre outros federalistas, fazendo escrita sobre aquilo que eles defendiam, mas foi definida a portas fechadas, sem a participação popular, sem a visão do povo acerca daquelas discussões. Então, o modelo da Revolução Francesa era o modelo A, o modelo da Constituição dos Estados Unidos, o modelo B. Sagrou-se mais vencedor na América Latina, sem sombra de dúvidas, o modelo da Constituição dos Estados Unidos. Aí entra também o surgimento do sistema bicameral. Senado, deputados, Câmara dos Deputados, essa impossibilidade de uma democracia mais direta. Então, entra aí uma grande reflexão. Hoje, é justo, é correto que a gente não tenha a possibilidade de revogação de mandatos? Então, esse é um debate que a gente pode discutir hoje, em termos de democracia, para dizer, se um determinado político ele ganha a sua eleição com a plataforma toda montada em determinado programa político, e na execução desse programa, aquele político se desvirtua totalmente das suas promessas. É cabível, dentro de um sistema democrático, que os seus eleitores, que a cidadania em geral, possa chamar a atenção daquilo dali para uma possibilidade de revogação daquele mandato? Esse é um tema que nós poderíamos discutir aqui ao longo do dia. Ninguém vai discordar que esse é um tema atual, muito atual. Mas esse foi um dos grandes debates da Convenção na formação da Constituição dos Estados Unidos no século XVIII. Então, vejamos como é essencial para um grupo de estudos que se pretende debater a questão da política, se debruçar sobre os debates da Constituição dos Estados Unidos. Não por uma reverência irracional dos Estados Unidos. Temos que entender que os Estados Unidos representam uma grande potência militar e econômica no mundo, causadora de grandes guerras, causadora de grande sofrimento em torno do mundo, causador de grandes tragédias humanas, a exemplo de Hiroshima, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter seriedade na discussão e saber que, de fato, o nosso sistema constitucional, o nosso sistema democrático, tem origem nas bases dos federalistas. Então, a minha proposta, e eu trago isso aqui hoje com muita alegria, é convidá-los, a partir de agora, a gente estabelecer um programa de debates
que seja precedido de uma preparação, de uma formação. Para que a gente chegue a 2022 com propostas muito concretas, nós precisamos, primeiro, fazer uma reflexão aprofundada sobre o nosso sistema democrático. Tem um autor argentino, o Gargarella, que ele fez essa análise, e aí tem uma grande vantagem, além de ser um grande constitucionalista, um grande investigador da nossa democracia, é latino-americano e pode se aproximar ainda mais das nossas necessidades, porque tanto o Brasil quanto a Argentina passaram por períodos de ditadura militar, passaram por experiências antidemocráticas muito tristes, muito sofridas, mas, ao mesmo tempo, hoje, contam com constituições democráticas. Então, acho que o Gargarella ele traz isso de uma maneira muito aprofundada, mas uma maneira muito fácil de ser lido. E minha proposta que eu coloco aqui para a reflexão de vocês, que a gente, hoje, eu já vou mandar para o e-mail de todos vocês, de todos os participantes do nosso movimento, doutor Ulisses, se aqui for aprovado, se todo o movimento compreender assim como sendo algo interessante, um texto em que ele faz essa análise do nosso sistema constitucional a partir das bases, das raízes, fazendo críticas e elogios aos fundamentos da nossa democracia a partir da Constituição dos Estados Unidos, a partir dos federalistas, né, desse movimento como um todo. E aí, o nosso próximo encontro já será um encontro, acho que com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de uma análise mais firme, mais objetiva. E aí minha proposta, doutor Isaac, é que, se for do entendimento aqui, que a gente possa também já se aproximar mais de alguns outros parceiros. Talvez, né, apenas para reflexão, o senhor tem mais elementos para dizer isso, talvez o nosso próximo encontro fosse salutar que a gente já fizesse dentro de uma das universidades parceiras nossas, aqui de Brasília, a gente pudesse contar com professores da casa dessa universidade, seja na UNB, seja no CEUB. Nós temos amigos nas duas casas, em que a gente já poderia colocar a provocação do texto do artigo do Gargarella, e o nosso próximo encontro já seja algo ainda mais aprofundado. Como metodologia da nossa reunião, eu fiz essa exposição inicial, mas gostaria de ouvir vocês, não apenas sobre a proposta que eu coloco aqui, sobre a nossa reunião que passou, sobre qualquer tema que as pessoas se sintam à vontade para falar no dia de hoje, seja da conjuntura. Eu acho que, quando nós temos aqui um grande amigo, um grande parceiro que atua numa área muito interessante, que é a área das carreiras típicas de Estado, o Rudinei vem da CGU, não é isso, Rudinei? É servidor de carreira da CGU, mas está muito atento ao papel dos servidores públicos, que eu acho que tem uma função dentro da questão da democracia, do estabelecimento de políticas públicas que possam promover, de fato, o melhor serviço público possível para o cidadão. E acho que, tanto na questão do tema democracia, como no Brasil que queremos, eu acho que te ouvir vai ser muito salutar para todo o nosso grupo de estudos. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Eu transito um pouco pela filosofia, né? Então, me lembro que um dos objetivos da academia platônica, fundada há 2.400 anos atrás, era o quê? Não é encher as cabeças de conhecimento, né? A academia tinha um propósito. O propósito era produzir homens novos capazes de conduzir o Estado por um bom caminho. E antes disso, a gente pensar, né, no grande arquétipo do pensamento platônico, foi, né, Pitágoras. Ele já sugeria que nós devêssemos ensinar as crianças para não termos que punir os adultos, né? Quer dizer, e passado todo esse tempo, nós parece que estamos patinando, né, no nosso processo civilizatório, né? É claro que, quando a gente fala de crise, a crise hoje,
uma crise imensa, né? Se a gente olha no Brasil, uma crise econômica, fiscal, moral, né? Enfim, por aí vai, né? Mas se a gente retrocede um pouco, olha o que foi o século XX, né? O século XX com 200 milhões de vidas desperdiçadas, né? Se a gente olhar para o século XIX com a escravidão, que é aquela chaga, né, terrível, né? Então, se a gente vai olhando para trás, a gente vê que, né, outras crises, né, talvez mais profundas que essas, né, já foram vivenciadas pela humanidade, e o triste é que parece que a gente não aprende com os erros, né? E fica reproduzindo e patinando, né? Eu entendo o discurso formal, né, do âmbito constitucional e tudo mais, mas como a gente também no âmbito político-sindical, a gente atua muito no aspecto pragmático da coisa, né? O que a gente vê no Brasil é um descasamento brutal, né, entre a formalidade e a prática, né? Entre a forma e o conteúdo, né? A gente tem até boas normas, só que tem um sistema que opera em paralelo no submundo, né? Então, vou dar um exemplo, né? Não desmerece de toda a Constituição, mas se a gente olha como foi produzida a Emenda Constitucional 95, agora de 2016, que ela engessa o gasto público por 20 anos, ou seja, foi uma coisa toque de caixa, ninguém teve nem tempo de discutir, a emenda preservou juros, né, preservou o pagamento da dívida e amarrou o Estado por 20 anos. São 20 anos que, né, o investimento público fica amarrado à inflação do ano anterior, as áreas vão ter que começar a competir entre si para poder dar uma assistência mínima para a população, e enquanto isso a dívida está preservada, e além de estar preservada, está crescendo, né? Nós estamos com a dívida pública aí que está beirando os 80% do PIB, está passando dos 3 trilhões de reais, e se for assim, em 2022, né, nós vamos estar com a dívida superior ao nosso PIB, preservada, né, de tudo que se consegue produzir de riqueza no país, da arrecadação estatal, né, migrando para o pagamento da dívida, e a desigualdade, né, com isso tende a se intensificar, porque o Estado vai encolher. A perspectiva de Estado mínimo, né, inscrita na Emenda Constitucional 95 é aterradora, né? É um Estado reduzindo paulatinamente ao longo de 20 anos, né, e a dívida chegando à estratosfera. Então, é esse cenário que a gente tem pela frente, né? 2022 não será um momento fácil, pelo contrário, a gente vai ter, né, uma intensificação dos problemas sociais aqui no país, algo gravíssimo, talvez sem precedentes, e para isso temos que estar preparados, né? Sobre o diálogo com as universidades. Eu antes de vir para cá, tentei fazer isso que o Antônio estava sugerindo, que é se preparar para o debate. Eu li um artigo do Vladimir Safatli, que é professor universitário, articulista, né, da CUT, de alguns outros jornais, e o artigo, na verdade, é uma pergunta, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, e a questão que ele lança é a seguinte: o que resta da universidade? É triste, mas ele diz que a universidade deixou de ser um local de questionamento, de investigação, um contraponto, né, ao status quo. A universidade deixou de ter um papel transformador na sociedade. A universidade se retirou. A universidade foi, né, envolvida pela matriz capitalista e está ali construindo, né, ou criando profissionais para alimentar esse mercado, né? Então, até isso a gente vai ter que pensar, né? Uma parceria com as universidades é importante, sim, mas desde que as universidades elas retomem esse papel transformador que elas têm, né, a obrigação de exercer. Senão ela perde sentido, né? Ela vai se transformar numa simples reprodução, né, do status quo, como, né, o artigo mostra que está acontecendo. Então, nós vivemos tempos muito desafiadores, né,
não só no Brasil, no mundo todo, né? O trabalho, né? O Ulisses, como advogado trabalhista, aí sabe a importância, né? A dignidade, né? do trabalhador, mas os postos de trabalho estão sumindo. Estima-se que em pouco tempo nós observaremos assim uma eliminação de milhões, talvez de bilhões de postos de trabalho no mundo. E o que essa gente toda vai fazer, né? E como é que vai sobreviver? E aqui no país, sem Estado para dar assistência, né? Então, não sei se eu estou sendo pessimista, mas é o quadro que está diante de nós, né? Não vê quem não quer ver. E para dar conta disso, é claro que a gente tem um aspecto institucional, formal, mas tem o conteúdo, né? Tem as mentes, né, que têm que ser colocadas a produzir, a criar, né? Eu acho que esse é o... Eu vim lá da filosofia platônica e neoplatônica. O que o neoplatonismo diz, né? Que a mente individual, ela é co-criativa, né? Ela cria junto com a mente universal, né? Então é isso, a gente tem que colocar o melhor de nós a co-criar, né, um mundo novo, sem o qual nós vamos continuar patinando, aí como estamos nesses últimos 2000 anos da nossa história ocidental recente, né? Mas então é isso, não sei se eu estou sendo pessimista, mas são as minhas considerações iniciais aí para a gente iniciar o debate. Eu gostaria de trazer uma pergunta para a gente refletir nessa discussão da política e da democracia. Qual é a base de uma sociedade? Qual é a fundação de uma sociedade? Onde estão os alicerces de uma sociedade? Isso que vocês dois falaram, que essa repetição dos ciclos de crises da humanidade está fundamentada na formação do ser humano, na formação dessa mente que o Platão abordou, como que a gente traz uma consciência do ser humano de ser um cidadão social. Então, eu gostaria de trazer para a gente uma reflexão de que nenhuma discussão sobre política, democracia, ditadura, socialismo, comunismo, não vai avançar se não discutirmos a formatação da educação do ser humano, que é a base de tudo. É por isso que eu me formei em arquitetura e já vi que a minha bandeira é ser educação, porque dentro da Universidade de Brasília, que realmente no passado tinha uma força muito grande de trazer questionamentos e críticas para os estudantes, ficou massificada, né, de uma forma geral, e a gente tem que trazer de volta essa conexão do ser humano com a sua essência. O que acontece é que a gente vê essa corrupção, toda essa negatividade que está acontecendo no mundo, é que as pessoas estão desconectadas, estão todas focadas na coisa material, no capitalismo, no consumismo, no poder externo, sem se dar conta que o poder está internamente na pessoa. Então, trazer desde a criança, o Brasil que queremos em 2022 é um Brasil de crianças conectadas consigo mesma, que sabem e têm uma visão de cidadania planetária. A outra coisa, para falar sobre o pessimismo, eu tenho uma visão muito otimista sobre o mundo. Eu acho que essa crise é muito necessária para que a gente possa dar esse passo para uma nova civilização. Eu acho que está acontecendo no Brasil uma purgação, sabe? É como se a gente estivesse no purgatório de tirar o tapete e ver a sujeira que está embaixo, que isso nunca aconteceu. Então, a gente está tudo vindo à tona, e a gente, às vezes, fica meio perdido, acha que isso é o fim do mundo, o mundo não vai acabar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de dar um salto quântico de consciência, e a educação é a parte principal para a gente fazer isso. Obrigada. Bem, eu estou encantado já com o início das nossas conversações sobre o tema democracia. Realmente é muito importante aqui as três visões que foram apresentadas, sem contar as anteriores da outra reunião. É preciso que a gente veja do ponto histórico
a democracia desde lá da Grécia, como tem ocorrido no mundo, como foram as constituições americanas, Constituição francesa e a libertação dos povos de uma forma geral, as colônias e mais colônias existentes no mundo, com a visão prática, eficiente, eficaz do agora, como é que vai acontecer, quais os resultados negativos de posturas que estão presentes, mas a perspectiva de uma visão ampla, uma visão que ultrapassa até o país, ultrapassa o nosso querido Brasil para uma visão universal de como são as bases corretas, éticas das relações humanas. E a educação dentro disso, e a educação como ponto central, a educação de valores, né? Educação de virtudes, de comportamentos éticos. Então, eu vejo que começamos muito bem. Eu redigi um texto que acabei de distribuir aí a vocês, que ele parte desse princípio, de uma visão filosófica de democracia. O que é democracia? Democracia tem sido entendida como a liberdade de competir uns com os outros, uma organização social fundada na competitividade e aonde vencem os mais fortes. Essa tem sido a visão principal da democracia. Quando nós precisamos de uma sociedade humana fundada em valores humanistas. E valores humanistas, elas não vão estar centralizadas na competitividade, mas na colaboração mútua, na cooperação mútua. Então, há um aspecto filosófico muito profundo para ser examinado. Esse texto que eu escrevi, eu apresento aqui ao nosso coordenador como uma sugestão de um desses textos de nós analisarmos, porque tem vários pontos e que a gente precisa verificar realmente o que é democracia, o que não é democracia. E, na minha visão, nós não vivemos numa situação que possamos chamar verdadeiramente democrática. Nós vivemos numa organização social oligárquica, em que poucos mandam e poucos têm o poder, e que, no fundo, é a preservação da antiga aristocracia. É a aristocracia com uma nova feição, mas é a própria aristocracia e não uma verdadeira democracia. Porque a verdadeira democracia tem que estar fundada em igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, igualdade de atendimento social, de saúde, de educação, de transporte, de todas essas coisas. Isso nós não temos de maneira nenhuma. E é claro que precisamos entender profundamente, filosoficamente, o que é democracia para podermos trabalhar para que ela seja uma realidade. Porque são feitas guerras em nome da democracia, são invadidos países em nome da democracia. E muitas vezes pode-se perceber que, embora se use o nome da democracia, na verdade são interesses políticos, interesses econômicos e interesses que não correspondem àquilo que seja uma real democracia. Eu acho que uma real democracia ela depende dos valores espirituais, dos valores internos, dos valores humanistas da humanidade. E que é por isso preciso trabalhar nessa linha de direção e não achar que democracia é simplesmente economia de mercado, e que democracia é competitividade, e que democracia é vencer os mais fortes, e que democracia é os mais fortes vencerem os mais fracos. Isso é desumanidade, não se chama democracia. Por isso, eu acho que a visão filosófica ela é muito importante para que a gente possa examinar com profundidade, para mudar a mentalidade, porque o que define uma sociedade humana é a mentalidade que ela adota, que faz a sua cultura. Se a gente diz, isso é um valor cultural, o valor cultural nosso tem que ser de uma real democracia fundada na solidariedade humana, essa é a minha percepção. Acho que estamos no início
de estudo e que é importante que cada um de nós possa trazer a sua colaboração para que a gente possa aprofundar e entender uma democracia que vale a pena lutar por ela. Nesse texto, a última frase que eu escrevi: teremos uma verdadeira e real democracia quando ela estiver fundada em valores éticos, altruístas, suprem quer dizer em direção ao alto, para cima, positivos, da cooperação, do humanismo e da espiritualidade. Esta é a democracia pela qual devemos trabalhar com energia, com vigor e entusiasmo, a democracia da ética, da partilha, da solidariedade, para que possamos alcançar um modelo civilizatório verdadeiramente democrático, digno da raça humana. E destaquei aqui anteriormente que a democracia se fundamenta na igualdade de direitos, de oportunidades, de atuação, de bem-estar social, de acesso à cultura, à educação, à saúde, à moradia, ao lazer de todos os cidadãos. Não uma igualdade imposta, mas a igualdade eticamente conquistada como um valor social. É intrínseco da democracia, é a sua alma, a ética igualitária. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Para quem está nos assistindo, eu vou explicar um pouco a estrutura do texto. O texto ele faz uma análise sobre a democracia e ele trabalha com a ideia da democracia existente e a democracia desejável, né? Eu vou destacar aqui alguns pontos, porque são muitos, são vários, é de fato um programa político-filosófico acerca da democracia. Ele fala que a democracia existente é materialista, individualista, fundada na competitividade. Mas a democracia desejável, ela é humanista, ela é coletivista, ela é fundada na cooperação. O texto apresenta ainda como desejos uma sociedade com ética social, solidária, cooperativa, inclusiva, fundada em princípios humanistas, na partilha, nas virtudes, onde todos vencem, um por todos e todos por um. O texto apresenta ainda como desejos não a aceitação da miséria como algo natural em uma democracia. O texto ainda apresenta sociedade, desejos, uma sociedade onde existam oportunidades reais de desenvolvimento para todos, uma colaboração em todos os espaços, prevalência de uma economia ética e solidária, um Estado submetido à coletividade e não ao poder econômico, serviços e bens públicos nas mãos do Estado e da coletividade, Estado a serviço da coletividade. Pretende também e deseja uma economia solidária, uma organização social que permita a todos estarem naturalmente bem atendidos. É essencial um sistema onde prevaleça uma igualdade de condições entre os candidatos e democratização das comunicações, aí já tratando um pouco do nosso sistema político. Deseja ainda que o Estado não seja submetido ao poder econômico, mas sim aos interesses dos povos e das nações. Nesse ponto aqui, eu paro para lembrar que nós estamos vivenciando uma das maiores taxas de desemprego dos últimos anos, das últimas décadas no Brasil. Nós estamos vivenciando uma das maiores crises éticas e políticas do Brasil, com escândalo de corrupção acima de escândalo de corrupção, envolvendo todas as instituições e todos os poderes do Brasil. O povo sofrendo, o povo desempregado, a fome aumentando, a necessidade social aumentando, e a Bolsa de Valores brasileira bate recorde de alta. Isso é o retrato máximo daquilo que o texto está colocando, aquilo que o doutor Ulisses apresentou aqui. É um Estado totalmente subserviente ao poder econômico, em detrimento do direito das pessoas, do direito dos cidadãos. Então, de humanista, nosso atual sistema não tem nada. Nada, 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 nada.
a vontade do mercado ela não vai ser coincidente com a vontade da sociedade, com a vontade da população. Então, pensar em democracia com uma simbologia dessa batendo, dando um tapa na nossa cara, a gente assistir hoje os jornais e verificar o aumento da Bolsa de Valores, os recordes que estão sendo batidos pela Bolsa de Valores. Nessa situação, doutor Ulisses, o seu texto não poderia ser mais atual. O objetivo é o lucro, não a melhoria das condições sociais. Então, eu acho que seu texto tem um ponto aqui que eu achei muito importante, que é a liberdade que o doutor Ulisses ele coloca que hoje o atual sistema tem liberdade total de imprensa, comunicação nas mãos do poder econômico. E o desejável é liberdade ética de imprensa, a mídia ao alcance da coletividade e democratização das comunicações. É inaceitável que nós tenhamos tão poucos espaços para a comunicação fora dos interesses do mercado, né? E, nesse ponto, ter a TV Supreme a serviço de um debate tão sincero e tão verdadeiro como esse é algo que não pode ser deixado como em segundo plano. Então, o trabalho que a TV Supreme desenvolve em dar voz aos valores humanistas é algo totalmente diferenciado. Então, debater comunicação, hoje o Brasil é um país ainda que vive na pré-história da liberdade de comunicação. E veja como o mercado é inteligente, Nós imaginávamos que a internet seria um espaço democrático. Só que o mercado vai lá de forma mais eficiente e hoje os sites que nós olhamos, as redes sociais que nós estamos, os mecanismos de busca de novos sites dentro da internet, estão todos eles nas mãos das grandes corporações. Então, todos os espaços, o mercado é muito mais inteligente do que o povo. Então, até um espaço como a internet, que nós imaginávamos que nós teríamos um caminho de democracia muito forte, já está sendo de forma muito inteligente, totalmente cooptado pelo mercado. Você queria falar? Aqui você deu uma metodologia. Cada metodologia é bem-vinda. Eu tenho também uma metodologia que eu vou compartilhar um pouquinho com você. Eu sou bailarino de formação. E bem depois, a dança é uma virtude, porque você tem que dançar com os outros. Você não vai mostrar seu ego, você vai ter que ficar alinhado com o movimento, com os outros. Então, é uma boa escola da humildade, mais da beleza, da bondade. A dança tem bastante virtude. E depois eu encontrei o yoga. O yoga é o oposto da dança, porque é uma prática individualista. Você está no seu próprio tapete e você vai praticar. Vai desenvolver um ego, com certeza. Então, se você não está bem religado com uma fonte universal de amor e de filosofia, a filosofia do Platão, o amor divino, você está com uma possibilidade de desviar do seu caminho. A democracia é a mesma coisa. Com o yoga, tem regras, e isso é bom. A primeira regra é a não-violência. A segunda regra é falar a verdade. Com essas duas propostas do yoga, o Gandhi fez a revolução que conhecemos, falando a verdade sem violência. E tem outras regras, aparigraha, de não pegar para você o mais que você precisa. 51 milhões de reais para uma só pessoa se chama aparigraha. E nós temos que deixar o que nós precisamos, não. Temos que compartilhar, temos que ficar livre de pegar uma mala de dinheiro ou não. Então, por isso, o yoga é bom, porque ele dá uma postura. Temos agora cada uma postura. A maioria das pessoas tem as pernas cruzadas. Por quê? Porque o corpo se divide em dois lados. Um lado
direito, um lado esquerdo. Se o lado direito é forte, ele vai atrair o lado esquerdo. E o lado esquerdo nunca vai ter a possibilidade de se expressar. E se a generosidade é do lado esquerdo do corpo, nunca a generosidade vai ter a possibilidade de se expressar. Para ter uma generosidade, você precisa de uma postura. Significando que todas as regras da democracia, da educação, têm que ser incorporado. Sem corpo, somos na esfera da mente. E a mente precisa do corpo. A mente precisa do espírito, mas a mente precisa do corpo. Se temos não um bom sistema nervoso, se temos não as boas posições, postura para afrontar a corrupção, a postura para deixar passar essa mala de dinheiro ou essa proposta, você tem que ficar dentro do seu corpo para ter a certeza que com a justiça você não vai falhar. O que nós precisamos hoje, urgentemente, porque infelizmente é verdade o que você está falando, talvez 2022 será o contrário do nosso desejo. Será uma catástrofe. Temos que agir rapidamente. Esse grupo de estudo é maravilhoso, é uma ação, mas não tem muitas ações valiosas. Porque a maioria das pessoas se refuta a agir. Porque o corpo é preguiçoso. Porque temos outros interesses à frente das virtudes. Eu acho que nós temos que fazer a escola das virtudes, incorporar as virtudes, que as pessoas como você, todo mundo que tem uma responsabilidade na sociedade brasileira tem que saber da atitude dela mesma. Assim podemos, antes de 2022, mudar as coisas. Se as pessoas não têm uma atitude à frente da filosofia, eu estou falando de uma atitude filosófica, a atitude do Sócrates. Ele vai tomar. É uma atitude. Fuge. Não, eu não vou fugir. Eu vou ficar, eu vou tomar. Eu vou ensinar até o fim. Isso é uma atitude. Nós precisamos dessa atitude. Nós precisamos que as células do nosso corpo conheçam a vontade superior. Porque além da democracia, tem a vontade universal, a universidade. A universidade é para conhecer a vontade universal e debater disso. Então, vamos falar que a educação passa pelo corpo, pela maioria. Vai ter algumas pessoas que vão se refutar de fazer. Então, outra metodologia. E se não é suficiente, vamos fazer uma outra metodologia mais pequenininha. E uma outra pedagogia mais pequenininha. Não todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então, tem várias possibilidades para vários tipos de pessoas. Mas eu acho que temos que decidir de incorporar uma mudança a partir das atitudes corporais em relação com nossa mente. O Brasil é muito espiritual. Todo mundo tem uma relação com Deus. Na França, não. Por quê? 2 guerras mundiais, mais o marxismo, que chegou nas universidades, matou completamente a espiritualidade do povo francês. O povo francês, ele é muito legal, mas bem cinza. Bem com a depressão, bem reclamando e tudo isso. Bom, o povo brasileiro é o contrário. Ele tem uma relação com Deus legal, mas não funciona no nível mental. Não funciona. A presença de Deus, essa população deveria ser a mais virtuosa do mundo, mas é quase o contrário. Significa que pode ter uma dicotomia, conhecimento e as ações.
Temos que tirar essa dicotomia entre o que sabemos, o que nós precisamos de fazer e o que estamos fazendo.